Olá, tudo bem? Que bom que você veio. Nós estamos aqui hoje para discutir sobre a sua saúde, sobre a sua nutrição. Aliás, o tema é mude sua nutrição, mude sua vida. Você já viu o tamborete de 3 pernas? Se eu perguntar para você qual a perna mais importante de um tamborete de 3 pernas, você vai dizer, todas são importantes, não tem uma mais importante que a outra. Pois é, para manter a sua saúde, precisamos de 3 coisas. Primeiro, nós precisamos de uma modulação hormonal, que não é o caso da nossa discussão aqui hoje. Segundo, da atividade física, que também não vou discutir hoje. E a terceira, que é que nos interessa hoje, é a nutrição, que é dividida em 2 partes, alimentação e suplementação. Infelizmente, no mundo de hoje, onde o ar está contaminado, a água está contaminada, os alimentos estão contaminados, os alimentos são industrializados, cheios de químicos, só alimentação não é o suficiente para manter saúde. Infelizmente ou felizmente, nós temos que fazer a suplementação. Ainda bem que existe a suplementação. E esse vai ser o tema da nossa conversa hoje. Eu quero deixar bem claro para você que combater uma doença depois de manifestada é como tentar cavar um poço quando se tem sede, ou fabricar uma arma depois que a guerra já começou. É tarde demais, não é verdade? O que nós temos que fazer é fazer prevenção, porque existe um estado de carência nutricional na base de todo adoecimento. Toda doença que você vê tem um componente faltando nutriente. Na fase da gestação, por exemplo, se faltar um nutriente, a criança vai ter problema. A parte da gestação é tão importante que na China considera-se gestação 12 meses, 9 meses no útero da mãe e 3 meses fora do útero. Ou seja, uma criança acabou de nascer, no conceito chinês, ela continua na fase de gestação, porque os 3 primeiros meses de vida são tão importantes que é como se ela estivesse ainda dentro do útero. Hipócrates é o pai da medicina moderna. O Hipócrates, na época dele, tinha uma frase que ele dizia assim, a sua comida seja o seu remédio e o seu remédio seja a sua comida. Na época de Hipócrates, há 2.400 anos atrás, isso era certo. Hoje, infelizmente, não funciona mais, porque o solo brasileiro empobreceu. Não tem jeito de você, só da comida, conseguir tudo que você precisa. O que você precisa? Você precisa de oxigênio, você precisa de água. A maioria das pessoas anda desidratada, 30% das pessoas estão desidratadas, porque não ingere a quantidade suficiente de água. Você precisa de ingerir proteínas, gorduras, carboidratos, 13 vitaminas e 21 minerais. Então isso é o mínimo para se ter saúde. Eu vou descrever para você aqui, no meu conceito, que eu acho que são os 7 melhores alimentos do mundo. O primeiro alimento chama-se leite materno. Não tem nada que chegue perto. É um privilégio uma criança poder amamentar pelo menos os primeiros 6 meses. O ideal seria até 2 anos, porque o leite materno tem tudo o que a criança precisa. E é um leite humano, não é leite de bezerro. Porque quando você toma o leite da vaca, aquele leite foi feito para bezerro, não foi feito para ser humano. Segunda coisa importante é o ovo. Existe o que eu chamo o mito do ovo, que a pessoa tem medo de ingerir ovo, porque acha que o ovo aumenta o colesterol. Isso é a maior mentira que existe. Isso é um mito. Eu ingiro de 5 a 8 ovos por dia, há mais de 15 anos, e só me senti melhor depois que comecei a fazer isso. Tudo que a vida precisa está no ovo. Terceiro, o óleo de coco. O coco é um alimento fantástico. A água de coco pode ser dada na veia. Na época da guerra, era dado na veia. Chama bucoterapia. Injetar água de coco na veia. O óleo de coco, como nós vamos discutir em detalhes, tem inúmeras prevenções, inúmeras aplicações em medicina. O quinto alimento é o azeite de oliva. Infelizmente, no Brasil, você pensa que ingere azeite de oliva, você não ingere. A lei brasileira permite a um produtor de azeite de oliva, se ele conseguir colocar 15% de azeite de oliva e 85% de soja, ele pode chamar de azeite de oliva. Então, aqui o azeite de oliva brasileiro,
a maioria é azeite de soja, é óleo de soja, não tem nada a ver com azeite, infelizmente. Mas quando você consegue ingerir o azeite de oliva, que não serve para fritar, serve para cozinhar e serve para salada, faz muito bem para a saúde. O sexto elemento importante que eu quero discutir com você, o alimento importante, é a cúrcuma, conhecido no Brasil como açafrão da terra, conhecido como falso açafrão, conhecido como açafrão da Índia, que é a que predomina na Índia. A Índia é o país do mundo que tem menos Alzheimer e menos Parkinson per capita. E a explicação é porque eles usam um condimento chamado curry. E o curry é nada mais, nada menos do que a cúrcuma, também conhecida aqui como curcumina. E finalmente o peixe. O peixe é um alimento cerebral. O peixe, principalmente o peixe de água salgada, profunda, fria, tem uma substância chamada ômega 3, que nós vamos discutir aqui com você durante essa apresentação. Mas antes de nós chegarmos lá, por que uma pessoa adoece? A pessoa adoece por 5 causas, somente 5 causas, ou uma dessas ou a combinação delas. Primeira causa, ingerir aquilo que não podia, ou seja, ingerir veneno. Nós temos um nome para veneno em medicina, ingerir toxinas. Então, uma dioxina, uma toxina, você tem produtos que são gerados com o calor da cozinha. Então, são as toxinas, os venenos. Segunda causa é a desnutrição. É você deixar de ingerir aquilo que você deveria de ingerir. Por exemplo, você não toma sol, você não tem chance de produzir na sua pele a vitamina D3, que é fundamental, que administra quase 2.000 genes seus, que cuida de 10% da sua genética. Aí você pode suplementá-la, você pode ingerir vitamina D3, é uma opção. Terceira causa, o estresse. Quando você está estressado, você consome muito mais proteína, você consome muito mais vitamina, você consome muito mais minerais. E eu pergunto, quem aí não está estressado? Todo mundo hoje tem estresse. Quarto são os processos infecciosos, são as viroses. Os vírus estão sofrendo mutações, estão ficando cada vez mais fortes, cada vez mais difícil. As gripes estão demorando mais tempo para sarar, infelizmente. São as infecções que nós temos. E a quinta causa de adoecimento é a poluição eletromagnética. São as torres de televisão, as torres de celular, o celular que você carrega no bolso, o relógio elétrico que você tem ligado na cabeceira da sua cama, que se você tiver, eu lhe aconselho a desligar. Você pode ter até um despertador na cabeceira da sua cama, mas tem que ser a pilha, não pode ser ligado na eletricidade. Por quê? Porque tudo isso gera uma poluição eletromagnética. Ela é invisível, como é a eletricidade. Coloca o dedo na tomada, você vai levar um choque, é invisível. A poluição eletromagnética é invisível, mas você paga um preço recebendo ela. Você tem que tomar cuidado. Então, essas 5 causas, as toxinas, a desnutrição, o estresse, as infecções e a poluição eletromagnética são as principais causas de adoecimento. Para combater isso, para prevenir isto, nós formulamos um quarteto que eu chamo de quarteto mágico, que é o óleo de coco, o óleo de cártamo, o óleo de peixe, o ômega 3 e o magnésio. E é essa a nossa apresentação para você hoje. Então eu gostaria de começar discutindo com você o coco. Você já viu lá, poucos minutos atrás, que eu falei que o coco é o terceiro melhor alimento do mundo. O primeiro é leite materno, o segundo é ovo, o terceiro é coco. Mas por que isso? Porque o coco, ele é constituído de triglicéridos de cadeia média. 64% dos ácidos graxos, da gordura do coco, que é uma gordura benéfica, não é uma gordura maléfica, é uma gordura benéfica. Ela não engorda, ela emagrece, pelo contrário. Quem falar para você que o óleo de coco engorda não entende de nutrição, eles são formados de cadeias médias. Então, o óleo do coco, a gordura do coco, ela não pode ser depositada no seu corpo, ela é usada como energia, ela é termogênica, ela aumenta a sua temperatura e faz você consumir, gastar mais caloria. Ela é usada nas formas infantis, quando um paciente não pode ingerir, põe uma sonda, ou ele recebe alimentação chamada parenteral pela veia, é feita com esses triglicéridos de cadeia média. Interessante, mesmo você que não tem vesícula biliar, que tem dificuldade de absorver gordura, digerir gordura,
A gordura do coco não precisa de vesícula biliar. Mesmo aquele que já sofreu uma cirurgia e removeu a vesícula biliar, pode fazer uso do óleo de coco. Esse óleo de coco ele tem 47% de láurico, 10% de cáprico e 8% de caprílico. É aquele mesmo láurico do leite materno. O leite materno tem 19% de láurico. O óleo de coco tem 47% de láurico. Em muitos lugares onde a mãe não pode amamentar, substitui-se com leite de coco, substitui-se com água de coco. Isso é muito comum, a água de coco substituindo o leite materno. E funciona, porque tem o ácido láurico, que é o privilégio de se ingerir o leite materno. Esse ácido láurico, quando você ingere ou do leite materno ou do coco, quando ele cai no seu estômago, ele se transforma numa substância chamada monolaurina, que mata vírus, que mata bactéria, que mata fungo, que mata parasita. Nas ilhas do Pacífico, onde predomina o coco, onde o indivíduo ingere coco no café da manhã, no almoço, no jantar, não existe AIDS. O HIV não evolui para AIDS, porque a pessoa pode ter o HIV, ser HIV positivo e não desenvolver a doença da AIDS. Então a transformação de HIV e AIDS, o coco não deixa isso acontecer, por causa dessa substância chamada monolaurina. Ele é anti-inflamatório, ele é um modulador do sistema imunológico, ou seja, se você tiver o sistema imunológico muito ativado com a doença autoimune, ele melhora. Se tiver um sistema imunológico fraco, ele estimula. Modular significa acertar. Se tiver fraco, estimula. Se tiver forte, ameniza. E ele provoca a absorção das vitaminas chamadas lipossolúveis, que é a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E, a vitamina K. E além disso, ajuda na absorção dos grupos B, das vitaminas do grupo B. Então, tem muitas propriedades do coco. Em aulas futuras, em apresentações futuras, nós estaremos discutindo com você sobre esses detalhes. Aqui você apenas tem uma visão panorâmica do processo. Deixa eu passar para o nosso próximo item, que é o óleo de cártamo. O óleo de cártamo é uma flor muito bonita, por sinal. Entra no Google e digita cártamo, que você vai ver quanto bonita é a flor. Tem semente nessas flores, eles pegam essas sementes e dessa semente eles extraem o óleo de cártamo. Esse óleo de cártamo é colocado na forma de cápsula e administrado. Então ele reduz a gordura visceral, ele reduz aquela barriguinha, que no homem é chamada barriga de chope, que lipo não resolve. A mulher, a obesidade dela é subcutânea, é debaixo da pele. Um cirurgião plástico pode fazer uma lipoaspiração e ficar uma beleza. A gordura do homem é dentro da barriga, é dentro do abdômen, não tem jeito de fazer lipoaspiração. O cártamo vai lá e destrói aquilo, diminui o colesterol, porque o óleo de cártamo é acompanhado de uma substância chamada fitosterol, aumenta a sensibilidade insulínica, ou seja, é bom para quem é diabético ou pré-diabético, aumenta a leptina. O que é isso? Você sabe quando você está numa churrascaria e você está comendo uma carne gostosa e vem um próximo pedaço, chega uma hora, o rapaz traz a carne, você olha para a carne e fala, para mim, chega. E você empurra o prato? Pois é, aquele momento que você empurrou o prato é porque o seu cérebro acumulou leptina, que leptina é o hormônio da saciedade. Chega! Pois é, o cártamo faz isso, ele estimula a leptina e você comendo menos já fica satisfeito. Tá. Ele estimula o tecido adiposo marrom, ele faz termogênese, ele aumenta a temperatura, ele consome mais caloria, ele mobiliza as gorduras localizadas, ele é usado também em cremes anti-rugas. A indústria cosmética gosta muito de usar o óleo de cártamo como anti-ruga. Nós falamos do coco, falamos do cártamo, nós agora vamos conversar com você sobre o terceiro, que é o chamado ômega 3, que vem do óleo de peixe, é extraído do peixe. Não é qualquer peixe, não pode ser peixe de rio, tem que ser peixe de mar, e não é qualquer peixe de mar, tem que ser peixe de água fria profunda, porque o ômega 3 não deixa o peixe congelar. Então o peixe que vive numa água profunda, fria, praticamente 0 graus, se ele não tivesse o ômega 3, ele congelaria. O ômega 3 faz o sangue dele fluir. Então isso é extraído lá no Polo Norte, é extraído lá na Noruega, que é a principal fonte de ômega 3 no mundo, que é enviado para o Brasil, importado, encapsulado e entregue para você.
ele é o fator saúde que está faltando na nossa alimentação. Isso foi descoberto em 1970, o Dr. Jorn Dyberg era um dinamarquês que descobriu que a mortalidade cardíaca, 40% da população americana em 1970 morria do coração, 35% da população na Dinamarca morria do coração e somente 5,3% da população morando na Groenlândia morria do coração. O Dr. Dyberg então foi até a Groenlândia. Ele fez 5 expedições em 12 anos e ele trazia o sangue dos esquimós e levava para os laboratórios na Dinamarca e examinava. E ele descobriu que um esquimó ingere em média 14 gramas de ômega 3 por dia. E naquela época paleolítica, quer dizer, há mais de 10 mil anos atrás, a gente ingeria grande quantidade de ômega 3. Infelizmente, na alimentação de hoje, isso não acontece mais. Então hoje, praticamente todo brasileiro tem deficiência de ômega 3 e isso causa muitas enfermidades. Se você olhar no Google acadêmico, no Google científico, você vai ver que existe mais de 23 mil artigos científicos publicados do uso de ômega 3 em diferentes patologias, mais de 20 doenças diferentes. E o peixe é um alimento cerebral. Por quê? Porque no nosso cérebro predomina ômega 3. Existe uma área do nosso cérebro que se chama sistema límbico, que cuida das nossas emoções, que é alimentado por ômega 3. Então, quando você está ingerindo peixe, ou quando você está ingerindo uma cápsula de ômega 3, na realidade você está ingerindo um alimento cerebral. E os italianos fizeram um estudo lindo de pacientes que tiveram infarto. Um paciente, quando infarta, no primeiro ano, a chance dele morrer é muito grande, a mortalidade é muito alta. E eles pegaram os pacientes e dividiram em 2 grupos, o placebo e o que tomava ômega 3. Quem tomou ômega 3 diminuiu em 45% a morte súbita. Dependendo do nível do sangue de ômega 3, a redução chegou a até 90%. Não existe nenhum remédio que você possa comprar na farmácia que tenha esse efeito. Eu discuti com você sobre o coco, eu discuti com você sobre o óleo de cártamo, eu discuti com você sobre o óleo de peixe, o ômega 3, e agora nós guardamos o melhor para o final, que é o magnésio. O magnésio, na forma de magnésio dimalato, também chamado de magnésio malato, os 2 nomes estão certos, ele é um suplemento mineral que interfere em mais de 350 funções no organismo. Mais de 350 enzimas humanas são dependentes do magnésio. O solo brasileiro é muito pobre em magnésio, porque um solo, para ser rico em magnésio, ele tem que ter vulcão, tem que ter terra vulcânica e água magnesiana, que não é o caso no Brasil. Então o Brasil é conhecido pela Organização Mundial de Saúde como um país pobre em magnésio. O magnésio é um estabilizador da moeda energética, que é o ATP. Você tem mais ou menos energia na vida, dependendo da quantidade de ATP que você gera. Quanto mais energia você tem, mais jovem você é. Não tem nada a ver com a sua certidão de nascimento. Ele controla o cálcio, ele interage com o zinco, ele diminui o estresse, trata a fibromialgia, que hoje é uma coisa muito comum, dói aqui, dói ali, dói acolá. Pessoas que têm fibromialgia, têm fadiga, têm dor. Ele é um relaxante, ele faz você dormir, por isso que nós recomendamos que você tome ele à noite. Você vê que a vida começou no planeta Terra com magnésio. A vida do modo que nós conhecemos, a vida que exige oxigênio. Porque a clorofila, que pega o gás carbônico do ar e pega a água da raiz da planta e faz a glicose e libera o oxigênio que nós respiramos, essa clorofila, o átomo central dela é magnésio. Se não tivesse magnésio, não teria vida, nós não estaríamos aqui. Tudo começou com o magnésio. Além disso, o magnésio está na nossa célula, estabilizando a nossa energia. Então ele estabiliza o nosso ATP. O mar tem muito mais magnésio que o rio, a água salgada chega a ter 330 vezes mais magnésio do que a água doce. Então, quando você toma um banho de mar, você absorve parte desse magnésio, que faz muito bem para a saúde. Quando eu coloco essas 4 coisas juntas, o coco, o cártamo, o ômega 3 e o magnésio, nós criamos o que nós chamamos de quarteto mágico, é uma plataforma de saúde.
A partir daqui você pode fazer inúmeras coisas. Então o que nós estamos propondo para você é que você tome 2 cápsulas de cápsula de coco de 1 grama pela manhã. Que você tome 2 cápsulas 30 minutos antes do almoço e antes do jantar de cártamo, se você quiser perder a barriga, se você quer perder a gordura localizada. Que você ingira 1 cápsula pela manhã de ômega 3, depois do café da manhã, que vai ser um alimento, inclusive, cerebral, vai melhorar a sua inteligência. E que você tome 1 cápsula de magnésio de malato ou de magnésio malato à noite, porque vai atuar a noite toda, além disso vai lhe trazer um sono reparador, que é muito importante. Não existe remédio melhor do que uma noite de sono bem dormida, uma noite de sono reparadora. Então, resumindo, você vai pela manhã tomar 2 cápsulas de óleo de coco, você vai ainda nesta manhã tomar 1 cápsula de ômega 3, 30 minutos antes do almoço, 30 minutos antes do jantar, você vai tomar 2 cápsulas de óleo de cártamo e à noite, na hora de deitar, você toma 1 cápsula do magnésio de malato. Isso aí é um seguro-saúde. Isso aí te previne inúmeras patologias que os seus amigos vão ter, porque não estão tomando o que você está tomando. Só em conclusão, inúmeros estudos têm mostrado que nutrientes podem prevenir doenças, reduzir mortalidade e otimizar saúde. E eu quero terminar com uma frase de impacto para você. Na vida não há prêmios nem castigos, somente consequências. O que vai acontecer vai depender do que você faz. Você é o capitão do seu navio, entendeu? Para onde vai seguir, você que vai decidir. Porque, vou te dizer, se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, um dia você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Evite o mal, faça o bem, viva a sua vida saudavelmente. Até a próxima!